Pam, pararam, pam, 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 pam. Bom, vamos lá. Então, como você está vendo no texto, no título, MPC, MP, MPCP, Ministério Público de São Paulo, Estado de São Paulo, a prova que teve, né, digitação. Só para comentários. Não, nem comentário de nada, é só desabafo, né? Na última prova do digitação, o texto, bom, teve um monte de problema, né? Todo mundo, cada um entrava uma turma por vez. Daí, por causa disso, teve problema de isonomia. Por quê? Por que que teve problema de isonomia? É óbvio, porque se os caras que entram mais tarde se encontram com os caras que entram. Quer dizer, os caras que fazem a prova mais cedo se encontram com os caras que fazem a prova mais tarde, é possível buscar quebra de isonomia fácil, por causa que todo mundo usou o mesmo texto. Eu acho que nesse aqui tá parecendo que todo mundo vai usar o mesmo texto também, mas só que daí não tem pra quebra de isonomia, por causa que todo mundo entrou ao mesmo tempo e não tem contrato eletrônico, ou seja, todo mundo vai ficar lá até o meio-dia, e daí não teria o contato eletrônico, porque todo mundo tem que ficar, não pode ter entrada, ter contato com o celular enquanto eles estão dentro das salas de aulas, porque senão eles são eliminados do concurso, né? Obviamente ninguém vai tocar. Daí não tem como ter a quebra de isonomia de o cara lá receber o texto, que provavelmente, como eu comentei, vai ser, todo mundo vai usar o mesmo. Daí o texto era sobre o Memorial de São Paulo. Se você vai no site do MP de São Paulo, tem várias coisinhas, né? E uma das opções é um histórico desse lugar aí. Esse lugar que foi criado chamado Memorial de São Paulo. Daí eu fui, depois que eu voltei para casa, eu verifiquei. E é o texto básico, a apresentação. Tem 4 parágrafos lá na página. E daí esses 4 parágrafos todos foram colocados, tirando todos os enteres e parágrafos em um texto só, rapidão, e colocado para a gente digitar. Junto dava uns 1.700, 1.800 caracteres. Ou seja, eles cumpriram a promessa de não ser um texto loucão de 2.100 páginas, de 2.100 caracteres, que é impossível de fazer no tempo certo. Tá. Daí agora o comentário de como foi na minha prova, né? Tipo, só depois de 10 minutos. Como fala o que aconteceu na minha prova. Foi normal, foi bem. Ele foi uma das primeiras turmas. Daí, depois que eles explicaram, ó, você vai ter que salvar na área de trabalho. E colocando o seu número de inscrição, deram uma etiqueta com o número de inscrição. Você já não tinha nenhuma dúvida do seu número de inscrição, era só digitar o que estava na sua etiqueta. Depois você colocava o seu nome e salvava no treco de área de trabalho. Quando salvava na área de trabalho, o programa ia lá direto pro cara de TI. O cara de TI tinha uma impressora na sala. Então ele recebendo o treco, ele imprimia e facinho imprimindo, eles iam distribuindo para todo mundo assim que ia imprimindo. Ou seja, era bem rápido, bem rápido. Depois de imprimir e entregar para as pessoas, elas verificavam e, e assinavam. Daí, e foi rápido isso. Agora, ou seja, a execução da prova foi fácil. Foi ótimo, foi boa. Agora, o que aconteceu agora do comentário de mim? Para mim, finalmente, então. Eu digitei a prova, quer dizer, eu fiz durante esse tempo antes da prova, essas 2 semanas depois que anunciaram quando ia ter a prova de novo, eu fiquei treinando, e foi muito melhor do que eu estava antes. Eu realmente consegui aumentar a minha velocidade, daí eu estava conseguindo terminar os textos, tipo, às vezes eu normalmente, para aumentar a minha velocidade, eu parava de digitar vírgulas e acentos, mas isso não dá muito problema, quando terminava o texto, só tinha uns 30, 50 erros, daí com 30 ou 50 erros, dá uns 7 pontos, 8 pontos, 6 pontos, ou seja, uma ótima nota no final. Esse texto, como eu disse, só tinha 1.800 canetas, tava para total tempo para eu terminar isso aqui. Só que daí aconteceu um problema. Nem é um problema, é assim. Eu queria usar o Ctrl C e Ctrl V. Eu fiquei pensando, eu acho que vai ter a dígito Ministério. Bom, continuando.
É que tem um problema no vídeo. Tá. Daí, onde é que eu tava? Eu tava falando do que aconteceu na minha prova. O problema da minha prova foi simples. Ctrl+C e Ctrl+V. Esse foi o problema. Quer dizer, simples de dizer o que foi o problema. Muito da triste o que aconteceu. Basicamente, retomando o que eu tinha dizendo antes, no começo do vídeo não dá problema. É que eu treinei, né, no tempo que deu, da MP, SP, deram pra gente pra refazer a prova. Eu treinei. E foi muito bem. Eu consegui melhorar muito meu tempo. E daí dava, assim, eu consigo terminar em, 10, em uns 11 minutos um texto de uns 1.800 caracteres. E o texto que o MPSP entregou pra gente, ele tinha uns 1.700, 1.800 caracteres. Caracteres, ou seja, eu tava com a quantidade certa de texto. Então dava pra terminar facinho. Então, só que daí, agora o que aconteceu? O problema da minha prova. É a minha própria mente foi o problema da minha prova. Quando eu tava me preparando para a prova, eu fiquei pensando, eu acho que vai ter, eu fiquei pensando, eu acho que vai ter escrito, eu acho que nem na outra prova, digitação, vai ser um texto do MP, mais ou menos do MP, então eu vou ter que digitar o nome de algum lugar, de algum, como é que se diz, de algum órgão. Eu acho que a gente vai ter que digitar o Ministério Público, o nome do Ministério Público de São Paulo, uma parte do texto. Tá. E daí eu fiquei pensando nisso e digitando e pensando e comecei treinando digitar Ministério Público de São Paulo. E isso enquanto a gente estava lá esperando para fazer a prova. Ou seja, eu criei na minha mente pensando, se tiver Ministério Público, eu vou usar um Ctrl+C, Ctrl+V. Essa foi o que eu pensei na minha mente. Porque se tiver Ministério Público, eu já não ia ter que ficar digitando as duas letras maiúsculas, não ia ter que colocar o acento no U do pública toda vez que aparecesse. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, a minha previsão estava completamente certa. Apareceu o texto, era sobre o Ministério Público de São Paulo, era de alguma coisa do Ministério Público de São Paulo, e você tinha que digitar. E daí, no decorrer do texto, a palavra, o nome Ministério Público do Estado de São Paulo aparecia umas 3 vezes. Ou seja, se eu usasse o Ctrl+C e Ctrl+V na palavra, frase Ministério Público, eu ia pelo menos guardar, sei lá, uns 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Bom, eu ia conseguir guardar uns segundos para eu conseguir revisar o texto no final. E é isso que eu planejei fazer. Tá? Imagina o que aconteceu quando eu fiz isso. Daí, depois de umas 4 linhas no texto, apareceu o Ministério Público e eu escrevi, eu fiz lá, até eu selecionei rapidinho e usei Ctrl+C. E depois eu usei Ctrl+V. Daí adivinha o que aconteceu? Tá. O tipo, foi mais estranho. O treco ficou toda a tela, toda a seleção virou um quadrado, ficou um retângulo. Meio que tudo droga do texto selecionou estranhamente. Entendeu? O que aconteceu? E depois eu tentei digitar, só que o treco não digitava. O treco tava. O, o selecionação. Como é que se diz o quadradinho, a linhazinha de selecionar? Sei lá qual é o nome. Mas o ponto final, onde você começa a digitar, aquele trequinho que fica piscando, ele tava totalmente fora do lugar. E daí eu tive que colocar o treco de volta. Ou seja, daí isso demorou uns 15 minutos. Uns 15 segundos, uns 5, 10 segundos, para eu colocar o treco de volta no lugar e eu continuar digitando. Daí, ó, já deu um problema total só de usar um Ctrl+C e Ctrl+V. Mas você imagina o que aconteceu de novo quando porque eu mesmo coloquei na minha mente que eu tinha que usar Ctrl+V e Ctrl+C para ser mais rápido e melhorar a minha nota, né? Imagina o que aconteceu. Quando chegou lá no meio do texto, depois de mais 6 linhas, quando tava quase no final, não, tava lá no segundo, 2/3 do texto, apareceu lá o MP Ministério Público de novo. Sabe o que eu fiz automaticamente? Eu usei o Ctrl+V de novo. E imagina o que aconteceu de novo? Deu problema de novo. O treco, a droga do teclado, do pontinho de. Deixa eu colocar desenhar tipo aqui. O trequinho que fica piscando, aqui fica aqui no final do texto. Ele saiu totalmente do lugar de novo. E de novo eu perdi um monte de tempo para colocar a droga no lugar certo de novo. Porque fica muito estranho. Ou seja, eu fui mal, por causa que eu queria usar a droga do Ctrl+C e Ctrl+V. A tecla de atalho do digitação. Daí,
toda vez fazendo essas duas merdas, eu já. Nossa, eu fiquei totalmente estressado. E daí o que aconteceu? Quando eu tava quase, tipo, já não tava quase faltando tempo, ainda dava tempo de eu terminar o texto. Eu acabei. Eu não tava olhando. Eu já tava no modo super depressa, então eu não tava olhando pro que eu tava digitando. Eu só tava lendo as palavras e digitando no texto, digitando e olhando pro teclado. Desse jeito é muito mais rápido. Só que daí, o que aconteceu? Eu acabei apertando, nas últimas linhas, eu acabei apertando a droga do Caps Lock sem querer. E como eu disse, eu não estava prestando atenção no que tava teclando na tela. Então eu não sabia que eu estava digitando com Caps Lock nas duas últimas linhas. Então eu fui lá, digitei uma linha inteira com a droga do Caps Lock ligado. Fuck. Bosta. E daí, quando eu olhei, fudeu. Eu desliguei o Caps Lock e digitei a última linha certa. E daí, já tinha acabado o tempo quando eu terminei a última linha. Ou seja, eu usei 11 minutos e ainda não para terminar a droga do texto. Deu um monte de problema, digitei uma linha, quase uma linha inteira com o Caps Lock ligado. Ou seja, me ferrei completamente. Por que que eu me ferrei completamente? Por causa que eu tentei não digitar. É isso. É isso. A minha mente quebrou as minhas chances. Obrigado. E assim eu digo, se vocês têm uma prova de digitação no seu concurso, só pratica a droga do digitação. Não tente os atalhos e outras coisas, né? Por exemplo, no TJ, quando vai ter no prova de TJ, parece que tem o detector de formatação também, né? E ainda tem que o droga tem, parece que é quase a mesma coisa. A droga perde muito tempo na formatação, ou seja, quando eu treinar para o TJ São Paulo, se tiver digitação, tem que quando for, se eu consigo fazer a digitação, o que eu tenho que treinar mais é a minha velocidade, e não usar droga de atalhos, porque eu vou me ferrar. Se o droga do treco tiver problema de novo quando eu for testar, a droga do Ctrl V. Bom, obrigado. Tchau.